Bom dia, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Bom, vocês já devem ter visto o título do vídeo. O último vídeo que eu fiz sobre o carro deu uma boa repercussão, a galera parece que gostou bastante. E agora eu tô voltando com mais um vídeo de 2 anos, praticamente 2 anos e meio aí já de uso do carro. Então eu tenho mais algumas percepções sobre ele, algumas experiências que eu tive. Bom, vocês devem ter visto o título do vídeo, então bora pro que interessa. São 52.800 quilômetros, entre eles aí 2 viagens até a Argentina, uma de 8.000 quilômetros e outra de 12.000, e o restante em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até no Paraná. Então já tenho várias percepções aí sobre esse carro. Dentre elas, principalmente o que eu posso destacar é o conforto. Em todas essas viagens aí a gente fez deslocamentos muito longos aí, às vezes de 6 até 10 horas de estrada em um único dia. É impressionante que depois de tantas horas de direção, o carro em nenhum momento te deixa com dores nas costas ou com posição de dirigir um pouco desconfortável. A suspensão desse carro é outra coisa que me surpreendeu bastante. Em toda essa quilometragem aí, pelo menos uns 20% aí foram de estrada de terra, rípio, pedra, lama, gelo, neve, principalmente nessas últimas viagens aí, inclusive no asfalto, na Argentina, peguei muitos buracos mesmo. Então a suspensão já tomou muita pancada e ainda assim eu não percebo nenhum desgaste prematuro nem nada. Outra questão para se destacar nesse carro é o desempenho dele, tanto na estrada aí quanto no off-road. É um carro que tem uma boa potência. Ele está completamente original, sem nenhuma modificação aí para aumentar a potência. E para mim é um carro que tem um desempenho espetacular aí, comparado com outras caminhonetes aí originais também, Hilux, Ranger, Frontier. Na estrada aí ele não perde para nenhuma dessas caminhonetes. As únicas alterações que eu fiz nesse carro aí até hoje foram o lift de suspensão, então ele tá 1,5 polegadas mais alto do chão. E recentemente eu coloquei 2 pneus Pirelli Scorpion AT 235/65/17. Então estão com os aros originais, mas pelo fato do pneu ter aumentado consideravelmente o tamanho, isso sim afeta um pouco o desempenho do carro, em torno aí de 10%, na minha percepção, e também aumenta o consumo. E aí o consumo é uma das coisas negativas que eu vejo nesse carro. Agora com a troca dos pneus ainda fica mais evidente. Então antes eu tinha médias aí de 9 km por litro na cidade e 11 km por litro na estrada, na minha maneira de dirigir, né? Alguns motoristas podem fazer médias melhores, até um pouco, mas pelo fato do 4x4 ele afeta bastante o consumo, e esse motor 1.3 ele é muito elástico assim, então a maneira com que você conduz o carro afeta bastante o consumo dele. Então em mesmas condições, fazendo o mesmo percurso, eu conseguia fazer médias de 11 km por litro, mas também conseguia fazer médias de 8,5, dependendo da velocidade que você anda com o carro. Então para quem gosta de andar um pouco mais, acima de 110 km por hora, o consumo desse carro começa a ficar bem prejudicado. Então ele vai caindo cada vez mais aí a 120, ele já cai bastante. Para quem gosta de andar acima disso, a 140, por exemplo, mesmo com o carro original, não consegue fazer mais que 9 km por litro na estrada. E geralmente vai fazer abaixo disso, fazer uns 8,5. Então para vocês verem como pode variar bastante o consumo. Agora que eu troquei os pneus do carro, e mais ainda com a barraca de teto, o consumo ainda ficou um pouco mais prejudicado. Também em torno aí de 10%. Então, médias que eu fazia de 9 km por litro na cidade, agora caiu para uns 8 km por litro. E na estrada, a mesma coisa. Antes eu conseguiria fazer aí 10,5 a 11, e agora eu consigo fazer 9,5 e 10 no máximo. E aí, obviamente, andando aí na velocidade da via, entre 100 a 110 km por hora. Passou disso, com a barraca de teto e esses pneus novos, a média cai drasticamente aí para 8,5 até 7,5. Se você tiver uma condição de muito vento ou muitas subidas, o consumo cai bastante.
Em relação ao conforto, vários detalhes pequenos desse carro fazem com que ele seja um pouco diferenciado dos demais. Hoje vários carros já contam com itens como esse, né? Mas quando eu comprei, muitos deles não tinham esses itens. A chave presencial, todo o sistema ADAS ali com a frenagem automática, o alerta de troca de faixa, o retrovisor fotocrômico, que era um item que eu nunca tinha tido num carro antes. Muitos motoristas aí acham que é dono da estrada e chega dando luz alta para qualquer um que esteja na frente. O visor fotocrômico é um item bem importante aí na estrada, geralmente para quem gosta de dirigir à noite e dirige à noite, faz bastante diferença. Sensor de estacionamento dianteiro também. Como o capô desse carro ele é bem alto em relação à posição de dirigir, a visão aqui na frente do carro fica bem prejudicada em manobras, né? Então o sensor dianteiro ali faz uma boa diferença. Inclusive uma câmera 360 ou uma câmera dianteira nesse carro também seria muito legal, tanto para fazer manobras quanto para andar em trilhas, manobrar no mato aí. Eu já tive que fazer manobras aí para fazer a volta em algumas estradas bem estreitas e apertadas aí, e ajudaria bastante também. Outra questão muito boa é o farol desse carro. Ele conta com a comutação automática do farol alto, né? Então ele liga e desliga o farol alto sozinho. Em algumas regiões do Brasil aí que não tem iluminação, a estrada é bem precária, tem pouca sinalização, isso faz bastante diferença também. Mas uma coisa que poucas pessoas falam sobre o farol de LED, né? Ele é muito bom na estrada à noite, mas em condições de chuva, neve e neblina, ele é muito ruim. Então, isso não só esse farol, mas qualquer farol de LED. A luz branca, ela reflete muito mais. Então, nessas condições, a luz amarela, ela é muito mais efetiva. Então, em alguns momentos de chuva e neblina, com o farol de LED fica bem complicado de dirigir. Mas isso eu digo em condições extremas. Então, muita chuva, uma neblina muito fechada, o farol, em vez de ajudar, ele acaba atrapalhando ainda mais. O limpador de para-brisa automático também é um item muito legal. Apesar de esse carro ele ter alguns problemas com o limpador, muitas vezes ele simplesmente não detecta a chuva e não liga, não sei porquê. Mas uma outra questão que eu acho que é um problema, esse é o primeiro carro que eu tenho que tem limpador de para-brisa automático. Eu não sei como funciona nos outros carros, mas tem uma questão que incomoda bastante nesse carro, no limpador automático. Quando você para o carro totalmente, no cruzamento, por exemplo, o limpador de para-brisa ele desliga e só volta a ligar quando você anda com o carro. Se você está numa condição de muita chuva e quer atravessar um cruzamento, você não consegue, porque o limpador simplesmente para. Eu não sei qual o motivo de fazer isso, porque mesmo sem o start-stop ligado, ele também tem esse comportamento. E é uma coisa, para mim, uma coisa muito estranha, porque às vezes você quer cruzar um cruzamento perigoso, tá chovendo e o limpador tá desligado, você não consegue ver. Então você é obrigado a tirar do automático, deixar no manual para conseguir fazer a travessia. Então, se tá num dia de chuva, por exemplo, às vezes você é obrigado a deixar no manual, porque o automático, andando na cidade, parando ali em cruzamentos o tempo inteiro, toda hora isso acontece. Uma outra questão é sobre o sistema ADAS. Tem a frenagem automática ali, né? Que é a câmera que tem no para-brisa. Ele detecta os carros da frente, ele te dá um alerta se você não estiver prestando atenção. E isso já foi bem útil para mim em alguns momentos. O problema é que ele é uma câmera muito sensível. Então, em qualquer condição que você pega um pouco de sol contra, ou chuva, ou qualquer coisa que prejudique a visibilidade, ele para de funcionar. Então, é muito constante vezes que ele está desabilitado. Ele automaticamente se desliga ali por causa de algum problema de visibilidade. Então, em certos horários do dia, ele simplesmente não funciona. Mas então, vamos lá. Para quem viu o título do vídeo, deve estar se perguntando aí por que eu tô decepcionado com o carro, né? Na verdade, todos esses aspectos que eu comentei ali, nenhum carro é perfeito, todo carro tem seus defeitos, mas a minha principal decepção não necessariamente é com o carro, mas com o pós-venda. Essa decepção, na verdade, ela vem já desde o terceiro mês que eu tava com o carro. Por quê? Logo no terceiro mês, eu estava andando com o carro, estava em outra cidade, andando com ele começou a dar vários alertas, vários erros no painel ali, e de repente eu estava com o carro em movimento e o carro simplesmente desligou. Isso me deixou um pouco assustado na época. Por sorte eu estava dentro da cidade, em baixa velocidade e tal, mas isso poderia ter acontecido, sei lá, numa rodovia, andando em alta velocidade e tudo mais. E foi uma coisa um pouco assustadora, assim, no começo. Só que
isso foi só o começo da história, né? Aí o carro parou, eu consegui ainda encostar ele na lateral de uma pequena avenida. Tentei ligar ele de novo, não consegui. Abri o capô do carro, desconectei a bateria, conectei de volta e consegui ligar o carro por um curto período, assim, andei 50, 100 metros. Consegui só manobrar o carro em cima de uma calçada e ele já desligou de novo. Até então tinha sido me apresentado um serviço de guincho da própria Jeep, que no quebra-sol do carro ali tem um telefone. Então eu tinha seguro do carro, eu estava a cerca de 45 quilômetros da minha cidade, isso era 11 horas da manhã. Então eu resolvi testar esse serviço, né? Já que foi oferecido, era gratuito. Então eu entrei em contato com eles, avisei que eu precisava de guincho e aguardei. Nesse tempo eu fui almoçar e tal, esperei mais um pouco e lá pela 1 da tarde ninguém tinha entrado em contato comigo ainda. Aguardei mais um pouco, até as 2 da tarde, entrei em contato de novo, falaram que ainda não tinha encontrado um guincho. Isso era domingo, eu precisava voltar para casa. Eu moro em Joinville, Santa Catarina, é uma cidade grande, então acho bem difícil não encontrar guincho nessa região ali, e tão perto da cidade, né, 45 quilômetros. Esperei mais um pouco, deu 4 horas da tarde e ninguém entrou em contato comigo, então eu liguei de volta e simplesmente mandei cancelar, porque já era muito tempo, né? Tinha entrado em contato lá pelas 11 da manhã, até então não tinha conseguido o guincho. E aí imediatamente entrei em contato com a minha seguradora, solicitei o guincho, talvez em menos de 15 minutos já tinha um guincho vindo buscar o meu carro. Então, tendo em vista o acontecido, eu acho que para mim esse serviço não funciona, é só para vender carro, porque 5 horas não consegui achar um guincho e o meu seguro consegui em 15 minutos, para mim ele não serve, né? Só que aí isso foi só o começo do problema, né? Tem algumas imagens aí que eu posso colocar do que aconteceu com o carro, os erros que deram na tela, foram vários erros. E aí, como era domingo, o carro tinha que ir para a concessionária, o carro estava na garantia ainda, 3 meses de uso. O carro acabou ficando na base do guincho e levaram o carro somente na segunda-feira. Na segunda-feira de manhã, logo cedo, eu entrei em contato com a concessionária, avisei que o carro ia chegar lá e tal, tudo que tinha acontecido com o carro, e aguardei, né? Aguardei segunda, terça, quarta-feira. Acho que lá pela quinta-feira eu entrei em contato com eles. E aí começou uma sequência de acontecimentos que começou a me deixar bem desapontado, assim. Quando eu liguei, ninguém sabia nada do meu carro ainda, não tinha nenhuma informação, ninguém tinha nem começado a mexer no carro. E aí isso me deixou bem incomodado. E aí ficaram de mexer no meu carro, começar a mexer. Na sexta-feira eu entrei em contato e aí falaram que começaram a mexer no carro e tal, só que não sabiam qual que era o problema. Então passou daí, aí chegou o final de semana, chegou segunda ou terça, não entraram em contato comigo, eu tive que entrar em contato e me passaram que não sabiam qual que era o problema do carro. Já tinham mexido no carro, tentaram resolver e não sabiam qual que era o problema do carro. E aí isso já estava na segunda semana, passaram mais uns dias, passou praticamente a semana toda, eu acho que eu entrei em contato de novo lá pela quinta ou sexta-feira, ainda não sabiam como resolver, e aí eu precisava do carro, eu tava precisando do carro na época, e aí falei se eles tinham algum carro reserva, né? E aí foi mais uma questão que me deixou bem desapontado, porque segundo a concessionária, a política de emprestar carro da Jeep, eles só emprestam carro quando já foi detectado o problema, e aí eles não sabiam como resolver o problema, não sabiam o que estava acontecendo com o carro e não tinha nenhum prazo para resolver o problema, e eu ia continuar sem carro. E aí aconteceu que o carro ficou mais essa semana, fechando as 2 semanas. Depois, na semana seguinte, com mais alguns dias, entrei em contato de novo, ainda não tinham solução, já tinha entrado em contato com a fábrica, pediu ajuda e tal, mas sem solução. Resumindo, o carro ficou lá um pouco mais de 3 semanas, se eu não me engano, 3 semanas e pouco, e finalmente encontraram um problema, que era só o terminal do chicote do carro, um terminal dentro do painel ali, estava com mau contato e estava causando todo esse problema no carro. E aí, apesar de ser um alívio do carro ter sido consertado e tal, isso me deixou um pouco preocupado, porque, cara, o carro, ele não entrou no modo de segurança ou algo do tipo, ele simplesmente desligou do nada, e isso me deixou por muito tempo preocupado se isso poderia acontecer novamente em alguma situação, né? Porque o carro, ele não me deu nenhuma alternativa, ele simplesmente desligou. E aí, se isso acontece no meio de uma ultrapassagem em alta velocidade, alguma coisa assim, isso me deixou bem preocupado. Mas foi solucionado, não precisei pagar nada por isso, né? Porque o carro estava na garantia. E esse foi um dos problemas que eu tive com o carro.
Sobre a questão de baixar o óleo do carro, logo no começo, quando teve esse problema, já tinha sido feita uma atualização no carro e não tive problema de queda de óleo. Na última viagem que eu tive, aconteceu uma situação de ver óleo embaixo do carro e me deixou preocupado também, mas eu acredito que tenha sido um azar de eu ter estacionado, acho, em cima de algum lugar que um carro já estava vazando óleo, porque tinha uma poça bem grande embaixo do carro, assim, só que estava exatamente embaixo. E essa foi uma situação que aconteceu que me deixou preocupado, porque eu fiz a revisão do carro uma semana antes de fazer a última viagem para a Argentina que eu fiz, e em casa realmente aconteceu de ter um vazamento no carro, na minha garagem. Na mesma semana eu levei o carro de volta para a concessionária. Não é algo que eu acho que deveria ter acontecido, mas eles resolveram. Não sei se faltou apertar alguma coisa, algum óleo que ficou no cárter ali, mas teve sim vazamento. Mas logo depois que foi levado na concessionária, esse problema parou de acontecer. Só que isso foi antes da viagem, então esse vazamento que teoricamente apareceu me deixou preocupado. Eu acabei monitorando ali nível de óleo e vazamentos embaixo do carro, só que o problema não persistiu, então eu acabei ficando mais tranquilo. E aí, outros problemas que eu tive no carro: o diferencial desse carro foi trocado 2 vezes, exatamente 2 vezes. Na primeira situação, aconteceu perto da minha primeira viagem para a Argentina também. O diferencial traseiro ele estava com um pequeno vazamento de óleo. E o que aconteceu é que eu levei na concessionária e pedi para fazer uma revisão, só que eles não tinham peça para fazer reposição. Então precisava fazer a troca de um kit ali de vedações do diferencial traseiro. Cara, era para ser uma coisa simples, só que a concessionária não tinha. Na concessionária próxima também não tinha. E aí o que aconteceu foi que eles pegaram o diferencial de um carro de test drive deles e colocaram no meu carro. Como a minha viagem estava muito próxima, não tinha uma outra alternativa. E como eu ia rodar muitos quilômetros, foram 7.000 quilômetros nessa viagem, não tinha como deixar com esse vazamento. Então poderia causar um problema catastrófico aí no diferencial, e o diferencial não tem uma maneira fácil de você ficar completando o óleo, por exemplo, dele. A concessionária acabou resolvendo o meu problema, mas para mim foi mais um pênalti, porque a concessionária não ter peças desse tipo, cara, é complicado, né? O diferencial traseiro do carro é igual ao do Compass, igual ao da Commander, e não ter essa peça de reposição, para mim, essa de vedação é uma coisa meio básica, assim. E aí essa foi a primeira vez que foi trocado o diferencial desse carro. Não necessariamente precisava trocar o diferencial, né? Mas foi a solução que teve na época. E aí, alguns meses antes da última viagem que eu fiz esse ano, um outro problema que eu tive com esse carro foi habilitar a tração 4x4. Teve um certo momento que ele parou de habilitar, apertava o botão ali, às vezes ia, às vezes não ia, até que chegou um ponto que não habilitava mais. E aí, quando aconteceu esse problema, eu levei ele na concessionária, também estava na garantia, né? O carro ainda tá. Recentemente a Jeep ainda aumentou a garantia desse carro para 5 anos, que é uma coisa boa, justamente por causa desses problemas que eu tive, né? Nesse caso especificamente, foi verificado que o problema estava sendo no atuador que faz o acoplamento ali do diferencial traseiro. Então existe um motor elétrico que faz esse acoplamento, e ele estava com um problema, ele estava tendo que fazer muita força ali e não estava conseguindo fazer esse acoplamento. E aí, neste caso, a Jeep não faz a troca dessa peça unicamente. Então teve que trocar o conjunto completo do diferencial traseiro pela segunda vez, porque na concessionária eles não fazem reparo nem a troca dessa parte do diferencial, só fazem a troca completa. Então teve que ser trocado a segunda vez o diferencial desse carro. E aí, para mim, já é uma outra questão bem complicada, porque eu não cheguei a pesquisar, mas se a concessionária não vende essa peça separadamente, imagina se eu não tivesse com o carro na garantia ainda e eu tivesse que fazer a troca do diferencial completo. Vou botar o preço aí para vocês, qual que é o valor que eu teria que desembolsar para fazer esse reparo, né? E aí eu tô falando de um carro com apenas 2 anos de uso. E essa então foram as coisas que me deixaram decepcionado, não com o carro, mas com o pós-venda desse carro. Ele é um carro que tem um valor bem alto aí, né? Essas situações que aconteceram, eu acho que não deveriam ter acontecido da forma com que aconteceram. Desde o problema inicial do mau contato, que ocasionou todo esse problema, e o desligamento do carro em movimento, até o problema da concessionária não ter peças básicas de reposição, até questões como essa de você não ter uma peça dessa para trocar e ter que trocar um conjunto completo do carro, do diferencial, que é algo extremamente caro, e você obrigar
a fazer a troca completa, para mim é algo totalmente descabível. E outra crítica que eu tenho sobre esse carro é em relação ao mostrador de autonomia dele. No primeiro vídeo que eu fiz sobre esse carro, eu já comentei sobre isso. E agora, com a troca dos pneus, isso fica muito mais claro, né? A autonomia que o carro apresenta ali, ela não leva em consideração a média que o motorista está fazendo. Então, para mim, a autonomia que o carro apresenta, ela é totalmente fantasiosa. E isso, minha opinião, né, meu ponto de vista, é totalmente de má fé, porque mostrar uma autonomia que é totalmente inalcançável, com a troca dos pneus do carro, a autonomia dele baixou bastante, aí, em torno de 10 a 15%. Sempre que eu abasteço o carro, a autonomia do tanque cheio dele mostra mais de 600 km. Só que isso é totalmente irreal. A autonomia que eu consigo fazer com esse carro aí é em torno de 450 km. Então, a média que o motorista vem fazendo com o carro não afeta em nenhum momento a autonomia. E isso, além de ser um problema de enganar o consumidor, isso é um problema quando você está com pouco combustível. Nessa viagem que eu fiz para a Argentina, por exemplo, eu peguei ventos de 60, 70 km por hora. E isso afeta drasticamente a autonomia do carro. Na Argentina, postos de combustível são muito diferentes aqui do Brasil, que a cada 30 km você para num posto e abastece. Lá andava 70, 100 km, 200 km sem ver um posto de combustível na estrada. E como a autonomia do carro não é confiável, eu não poderia levar ela em consideração em nenhum momento, porque isso poderia fazer com que eu ficasse na estrada. E aí imagina você parado na estrada aí, 50, 100 km de um posto de combustível, parado no meio do nada. E na Argentina são quilômetros e quilômetros de deserto, sem cidade, sem casa, sem nada. E você acabar confiando numa autonomia dessa, por exemplo, e ficar sem combustível, pode ser um problema bem grande para uma viagem. Então, essa é uma crítica que eu tenho bem forte em relação a esse carro. Mas, tendo visto tudo isso, o que é o meu veredito até então sobre o carro é: eu ainda acho que ele vale a pena, principalmente para quem quer ter um carro 4x4, não para fazer trilha, mas para chegar em lugares que um carro 4x2 não vai chegar. Para quem não quer um carro tão grande, tipo uma caminhonete, um dos principais motivos de eu ter comprado esse carro é simplesmente porque a minha garagem não comporta uma caminhonete ou um SUV de 7 lugares. Então, um carro como esse é muito mais confortável de você andar na cidade, de você estacionar em shopping, né? Como o pessoal gosta de falar, em locais mais apertados. E ele é um carro muito mais ágil para andar na cidade, até andar em estrada de chão, para ir para sítio, tanto para fazer pequenas viagens quanto para fazer viagens longas. Mas para quem quer esse tipo de carro aqui para andar na cidade, por exemplo, às vezes busca um carro com bom consumo, esse não é um carro para você. Esse carro andando na cidade, mesmo original, pegando muito trânsito, aí você vai fazer fácil aí, às vezes 7,5, 7 km por litro, se você tiver num trânsito muito pesado. Mas em média você vai fazer 8,5, 8, é o que você vai conseguir em cidades aí com bastante trânsito. Então por que eu comprei esse carro? Porque basicamente eu uso ele só para viajar. Eu trabalho hoje de home office, então ele fica praticamente a semana toda na garagem e eu uso ele mais para fazer esse tipo de viagem no estilo Overlander, com a barraca de teto agora. E para mim serviu muito bem até agora. É um carro, como eu falei, muito confortável, com desempenho muito bom. Não perde para nenhuma caminhonete aí a diesel, mas ele tem essas questões aí, principalmente do pós-venda, que eu não achei que foi legal. Tiveram outras questões menores da concessionária de às vezes não dar um retorno, de não avisar que o carro tá pronto, mas de forma geral o carro tem me atendido muito bem. Uma coisa que me surpreendeu muito foi a suspensão desse carro. Eu ando com ele em estrada de chão sem dó, às vezes a 70 km, 80 km por hora, em lugares, obviamente em lugares que dá para andar, né, onde você tem uma boa visibilidade e tal. Já peguei muitos buracos aí, às vezes em alta velocidade, principalmente na última viagem para Argentina aí, às vezes não dava tempo de desviar e o carro absorveu muito bem o impacto. Esses pneus que eu coloquei também são muito resistentes, também receberam muita pancada e aguentaram bastante. Mais um item que eu tenho em relação a esse carro essa versão especificamente, a Trailhawk, ela vem com uns pneus
muito estreitos. Ela vem com os pneus 215, 60, 17. Uma coisa que mudou completamente depois que eu troquei os pneus desse carro foi a torção da carroceria, né? Ele dava uma torcida enquanto fazia as curvas, e o principal motivo disso acontecer é a largura dos pneus. Com esses pneus 235 agora, o carro está muito mais estável em curvas, muito mais estável. Mas por que a montadora coloca esses pneus mais estreitos? Principalmente por custo, o pneu é muito mais barato, e em segundo lugar o consumo, né? Quanto mais largo o pneu, mais superfície de contato e menor o consumo de combustível. Então eu não vejo outro motivo de eles colocarem esse pneu por causa disso. Tanto por causa pelo custo do pneu, quanto pelo consumo de combustível. E isso é visível até porque os outros modelos, a versão S, por exemplo, elas vêm com pneu de asfalto, mas vem com pneus mais largos. Não vem com esses pneus 215, que são os pneus originais desse carro. Dito isso, os pneus originais desse carro são muito bons mesmo. Eu usei eles até praticamente o limite. Para quem quer fazer pequenas trilhas, andar em estrada de terra, andar em rípio, na areia, tirando em terrenos muito lamaçais mesmo, muito pesados, pneus originais têm um desempenho muito bom. Principalmente em estrada de chão, eu digo que os pneus originais são melhores do que esses que eu estou usando agora. Esses pneus têm uma sensibilidade um pouco maior em andar em estrada de chão, então eu sinto eles um pouco mais escorregadios em algumas situações, comparados com os pneus que eu tinha antes. Apesar desses pneus serem mais largos e serem pneus AT, né? Tem um desenho bem diferente. Eu sinto que em estrada de terra, em estrada de chão, os outros pneus tinham um desempenho ainda melhor. Sobre as modificações que eu fiz no carro, o lift, para mim, valeu muito a pena. Ele aumenta bastante a altura do solo. Essa versão, ela já tem uma altura um pouco maior do que as outras, né? A versão Trailhawk. Só que em algumas situações ali, passando em facão, lugares que tem pedras, às vezes muito grandes no meio da estrada, o lift ajuda bastante ali o carro não encostar na parte de baixo. Principalmente ali o diferencial traseiro. Ele tem uma boa protuberância na parte de baixo do carro, né? Então ele é bem suscetível a pancadas. O lift faz com que isso não aconteça com facilidade. Mas antes de fazer qualquer alteração no carro, eu indico que você primeiro teste ele, participe de eventos de off-road, de passeios off-road, para você primeiro conhecer o carro, sentir qual é as limitações dele e depois você partir para fazer alterações, para daí sim você ter uma real noção do impacto que isso tem na dirigibilidade e no comportamento do carro em geral, né? O lift de suspensão aumenta o centro de gravidade do carro, isso faz com que o carro fique um pouco mais solto nas curvas, né? Justamente por causa daquela questão da torção da carroceria. Não acho que torna o carro perigoso por causa disso, mas querendo ou não acaba fazendo diferença. E a troca dos pneus do carro, muita gente falava que para colocar pneus maiores precisava colocar um alargador, né? O alargador ele faz com que a roda fique um pouco mais para fora do carro. E aí quando eu fui trocar os pneus do carro, na verdade eu troquei eles lá na Argentina e eu fiquei com medo de que ele realmente encostasse em alguma parte do paralamas, né? Isso pode acontecer, só que isso só acontece quando você torce toda a direção para um lado do carro, que acontece só quando você está realmente manobrando, né? Quando você está com o carro em movimento, em velocidades um pouquinho mais altas, você já não faz esse tipo de manobra. Só que o contato que ele tem com o paralamas é muito pequeno mesmo, coisa que praticamente nem faz barulho nem nada. Então eu não achei necessário colocar o alargador. Eu já observei ali algumas vezes para ver se teve algum problema, se causou algum dano no paralama, mas eu não consegui observar nada, porque o contato que acontece realmente é muito pequeno e em situações muito específicas onde você torce o volante até o limite. Para quem pega esse carro original, por exemplo, os pneus originais já são muito bons para fazer várias atividades. Eu coloquei esses daqui porque eu usei os meus até o final, até onde dava, e aí sim eu troquei eles e coloquei pneus maiores. A questão dos alargadores, para mim, se tornaria algo puramente estético, tem um custo alto, eu não acho que seja necessário. O fato de ter colocado os pneus mais largos já mudou bastante ali a dirigibilidade
nas curvas. Então eu queria aproveitar, pedir para você se inscrever no canal, a gente tá chegando aí em 1000 inscritos. Essa viagem que eu fiz para Argentina, eu tenho ela toda gravada, mas eu quero postar ela só depois que a gente alcançar essa meta de 1000 inscritos, falta muito pouco. Então se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar o like ali, para saber se você gostou do vídeo. Pretendo fazer mais vídeos sobre esse carro, pretendo fazer um vídeo sobre a barraca de teto também. Se inscreve lá no Instagram, a gente posta bastante coisa por lá também. E deixa sua opinião aqui também, no outro vídeo muita gente comentou. Cada pessoa tem a sua percepção do carro, porque principalmente cada pessoa usa o carro de maneira diferente. Então se você tem uma opinião diferente, deixa lá aqui embaixo, eu respondo todos os comentários. Se você tem mais alguma dúvida, alguma coisa, quer que eu faça algum vídeo sobre esse carro, mais específico sobre alguma característica dele ou sobre o uso, deixa um comentário aí que eu respondo para vocês. Valeu!